Já estamos em contato com o deputado. Deputado, muito bom dia. Nós começaremos rápido, sabendo também aí de toda a sua agenda, que com certeza está bem apertada. Nós recebemos hoje o deputado federal do PSDB, senhor Eduardo Cury. Senhor Eduardo, no novo cenário político aqui na região após o pleito eleitoral. São José dos Campos, reeleição de Felício Ramute do PSDB. Em Taubaté, segundo turno entre MDB e Cidadania. Como o senhor avalia aí o quadro político nesse instante aqui no Vale do Paraíba? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia a todos os nossos internautas da SP Rio. Olha, primeiro parabenizar todos que foram eleitos e os que participaram também, que tiveram votos, né? Tem que respeitar, mesmo quem não ganhou teve votos, teve confiança de muita gente. Vereadores e prefeitos, né? Principalmente aqui em São José dos Campos, o Felício Ramute, o Isaías, Santana aqui em Jacareí. O resultado em São José dos Campos era uma reeleição, o Felício tinha feito um bom trabalho como prefeito e a população entendeu isso e deu um voto de confiança para que ele continuasse mais 4 anos, né? A gente fica muito feliz por isso, a gente conhece o Felício, conhece o trabalho dele. Fica contente que a população também tenha entendido dessa forma. E é importante que a população, ela é a dona do jogo, ela que tem que decidir, ela nesse momento, muito respeito à vontade do eleitor. Eu não sou daqueles que acham que o eleitor só está certo quando vota no seu candidato, né? Ou seja, o eleitor ele é sempre sábio. Se ele vota, mesmo contra aquilo que você acredita, é sinal que ele está descontente com alguma coisa, ou ele, na verdade, o calo dele, a dor dele, está pegando e cabe a gente ter humildade para perceber. Em São José, especificamente, em Jacareí, ele optou pela renovação dos mandatos do Isaías, que também fez um grande trabalho lá em Jacareí, e acabou acontecendo meia tona. Quando você tinha prefeitos em reeleição, que está fazendo um bom trabalho, acabou sendo reeleito. A não ser em locais onde você tinha 2 ex-prefeitos, né? Às vezes eram dois ex-prefeitos bem avaliados, e aí fica disputar na pedra, né? Quase que um jogo de dado aí, quando você tem 2 prefeitos disputando bem avaliados. Mas eu avalio que o resultado foi positivo para quem é mais racional, para quem acredita numa boa administração. Perfeito. E continuando nesse assunto ainda sobre o atual quadro político no Estado, o PSDB, o seu partido, sempre foi um reduto eleitoral aqui de São Paulo e no Vale do Paraíba não foi diferente nessas eleições. 15 prefeitos eleitos, inclusive na capital paulista, um segundo turno com o candidato do PSDB, Bruno Covas, porém temos um novo partido surgindo grande aqui na região, que foi o PL, onde venceu em 9 cidades. Então, continuando essa avaliação, agora falando mais especificamente do PSDB, o seu partido. Como é que você avalia essa tal renovação do PSDB que muitos estão falando, mas que aqui no Vale do Paraíba a gente segue falando que o PSDB é o partido que mais venceu as eleições com 15 prefeitos eleitos? Olha, Douglas, essa renovação ela existe quando há uma falha do partido que está no poder, ou ele não percebe as necessidades da população sendo renovadas, porque a necessidade de 4 anos atrás não são as mesmas de hoje, né? Então, quando você tem essa capacidade de se modernizar, de se atualizar e estar conectado com a população, essa confiança tende a permanecer. De vez em quando, também, o eleitor, e é natural, ele quer experimentar uma coisa nova, né? Então, um exemplo nós tivemos agora em Taubaté, uma gestão muito bem avaliada do Ortiz Júnior, né? Mas, na verdade, não era ele em reeleição, era uma candidatura, era um candidato novo, né? E é natural, né? Ele foi bem votado, mas você tinha também 2 outros bons candidatos e a população quis experimentar, né? Então, esse processo acaba acontecendo, viu? Mas eu acho que tem menos a ver com os partidos e mais a ver com o currículo dos candidatos. Uma eleição de prefeito, as pessoas olham muito o trabalho do candidato, olham menos a sigla partidária, né? No caso que você citou agora aí, o que houve aqui foi um encolhimento dos partidos de esquerda nessa eleição. É natural, quando você tem um encolhimento de um grupo político, o outro acaba surgindo, né? Mas houve sim, aqui historicamente na nossa região, no estado de São Paulo, sempre houve uma polarização com o PT, que liderava as esquerdas. E a gente percebeu um grande encolhimento, uma diminuição da votação. Já vinha da última eleição, né? Se a gente pegar São José dos Campos,
já houve uma diminuição da votação do PT, e agora uma diminuição maior ainda, ou seja, caiu para metade na última eleição e agora caiu de novo pela metade. É natural que esse espaço seja ocupado por novos partidos, que porventura escolhem ter um bom candidato numa cidade, tem uma liderança e acaba se fortalecendo. Perfeito, candidato. Agora, encerrando aqui o assunto eleitoral, né? Antes de entrar aqui nas interações, que já temos o pessoal comentando aqui, eu queria fazer uma prestação de contas. Obviamente, o senhor é um deputado federal, mas é um deputado que tem muita atuação aqui no Vale do Paraíba. A gente está chegando agora ao fim do ano e entrevistamos o senhor no começo da pandemia. Agora, com esse novo normal praticamente já em curso, queria que o senhor falasse um pouco sobre o que fez lá em Brasília para a pandemia, o combate à pandemia aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Douglas, olha, eu tive que dar um cavalo de pau no meu mandato, né? Eu não, todo mundo, né? Porque a pandemia surgiu, surpreendeu o mundo todo e não foi diferente no Brasil e na nossa região. Em que pese é que os índices serem menores do que a média, do que o resto do Brasil, São José dos Campos tem a menor taxa de óbitos entre todas as cidades do mesmo porte do Brasil. Está ali empatadinho com Belo Horizonte, só que Belo Horizonte não testa, não notifica, então você não sabe dizer exatamente o que está acontecendo lá. Mas, em que pese isso, eu, como todo líder, teve que dar um cavalo de pau, tive que redirecionar todo o meu esforço para ajudar a saúde. Então, por exemplo, as emendas, recursos que eu estava brigando para trazer de Brasília, eu tive que dar um tempo em recursos, por exemplo, para educação e para outras áreas, e jogar tudo em saúde, porque nós precisávamos preparar as nossas cidades aqui para leitos, respiradores. Então, foi isso. Então, não só nas minhas emendas, como também recursos que vieram de Brasília para reforçar o caixa das prefeituras e, por exemplo, compensá-las pela queda de arrecadação natural advinda do que a atividade econômica foi muito prejudicada. Nós tivemos empreendedores passando enorme dificuldade, alguns tiveram que fechar. Isso foi uma tragédia triste. Então o esforço todo foi para compensar isso. Nos próximos dias, eu acho que 2 focos, viu, Douglas e Glauco. Por exemplo, que eu estou muito preocupado. Primeiro, nós precisamos até 31 de dezembro, o governo precisa enviar a proposta para que a gente possa votar. Se ele enviar, nós não podemos votar, como será o fim do auxílio emergencial que se dará em 31 de dezembro. Né? O que vai substituir, se não irá substituir, se nós vamos ter, por exemplo, um Bolsa Família ampliado, né? Ampliado em termos de valor e ampliado em número de pessoas que possam recebê-lo. É lógico que o auxílio emergencial, como o nome diz, ele foi emergencial, ele foi muito amplo. É óbvio que a gente sabe que houveram fraudes, né? Teve até candidato a vereador em algumas cidades que recebeu auxílio emergencial. Ou seja, é óbvio que ele foi um pouco exagerado. Mas tem muita gente que vai entrar em janeiro e ainda não tem emprego e não tem renda por causa da pandemia. Então nós precisamos de alguma coisa, mesmo que seja menor, nós precisamos de alguma coisa para substituir. E o segundo ponto, ficar muito atento, Douglas e Glauco, está tendo uma pequena elevação do caso de Covid, não só no estado de São Paulo, no Brasil todo, aliás, no mundo todo. Né? Na Europa mais grave, porque eles estão entrando no inverno, e aqui também. Nós não sabemos ainda se é uma segunda onda, e tomara que não seja, e nada mostra que é uma segunda onda, mas está tendo. Então, nós devemos de novo acender o alerta na rede hospitalar, privada e pública, dar uma olhada como é que ficaram os leitos, os respiradores e ficar preparado, porque saúde é fundamental. Não haverá retomada se a gente tiver um aumento grande de casos de Covid. Eu não acredito que haja um grande aumento, mas como gestor público, eu não estou como gestor hoje, eu sou só um deputado, mas eu alerto a todos os prefeitos, né? Fiquem atentos, acompanhem os números de Covid, para que a gente não tenha perda de vidas por falta de planejamento. Perfeito. Ainda na sua atividade parlamentar, 2021 promete ser um ano muito complicado na questão econômica. Então temos uma participação aqui da Ana Souza perguntando sobre o Pacto Federativo e outras reformas que foram propostas aí pelo governo federal. Ela inclusive aqui falou daquela questão de englobar cidades pequenas em cidades grandes. Eu queria que você comentasse mais aí sobre as reformas que estão propostas para 2021. Legal, ótima pergunta. Nós estamos com um problemão, nós temos uma série de projetos para ser votados e uma situação ridícula e esdrúxula. A base do governo está boicotando o próprio governo, ou seja, o Centrão não deixa votar, ele não dá quórum para votar. Ontem a gente votou matérias muito pouco polêmicas, matérias simples, mas essas questões importantes como reforma tributária, reforma administrativa, pacto emergencial, que é a que a Ana acabou de nos perguntar aí no nosso programa,
elas têm que ser pautadas a 31. Por exemplo, eu falei agora há pouco da necessidade de uma substituição do auxílio para pessoas que vão ter renda a partir de janeiro, né? Olha, não há fonte do recurso para isso, ou seja, não sabe de onde tirar o dinheiro. O governo tem que propor de onde isso vai sair. E o governo não mandou nada até agora. E a base do governo está boicotando as votações. O Centrão não quer votar nada. Então, é ridículo isso, é uma situação ridícula, esdrúxula. E está prometendo que após as eleições, o segundo turno das eleições municipais, passe a votar. Mas, por exemplo, uma das formas da gente conseguir recurso para ampliar o Bolsa Família ou continuar com o auxílio emergencial, mesmo que menor, é aprovar o Pacto Federativo, né? A PEC emergencial do Pacto, porque ele permite alguma economia de dinheiro mais rapidamente. Perfeito. Mas o governo precisa pautar isso e precisa cobrar do Centrão. O Centrão está pendurado lá no governo, conseguiu um monte de cargo lá no governo, está dentro do governo todo e eles precisam trabalhar, eles precisam parar de boicotar as votações. Perfeito. E vou complementar aqui com uma frase dita essa semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse esses dias na Associação Comercial de São Paulo, na segunda-feira, para ser exato, que os próximos 3 meses para o governo federal terão maior peso do que as eleições de 2020 para o governo federal. Como é que o senhor avalia essa frase? E já falando sobre as propostas ainda de 2020, tem mais alguma proposta que na avaliação do senhor deve entrar em pauta do governo federal na Câmara ainda este ano? Ou como a gente já falou, pacto federativo, entre diversas outras propostas, ficarão realmente para 2021? Olha, eu deveria, como eu disse, votar reforma legislativa, reforma tributária, e, além dessas que você acabou de citar. Mas, dado essa desorganização do governo e essa relação estranha que eles têm com o Centrão, que não dá para entender, botaram o Centrão no governo, mas o Centrão não vota com o governo, não está votando, não dá para entender. Então, pelo menos, Douglas, nós temos que, pelo menos, as duas emergenciais, né? A gente precisa do Pacto Federativo, melhor, da PEC emergencial dos estados para poder arrumar um pouco de dinheiro, né? E, na sequência, e também, como eu disse agora há pouco, votar, pelo menos, a prorrogação ou a criação do Renda Brasil ou uma prorrogação do auxílio emergencial com valores menores que caibam, que sejam que tenha capacidade de pagamento ou uma Bolsa Família um pouco ampliada. Então, no mínimo esses dois tem que ser votados. Se nós não votarmos esses dois, vai chegar em janeiro, pessoas não vão ter renda para se manter, né? 2. E outra coisa, e se não fizer nada e quiser dar isso estourando o teto de gastos, que é explodir as contas, o dinheiro vai sair do Brasil, o dólar vai subir, a inflação, ou melhor, o dólar vai explodir, a inflação já está subindo e seria o caos econômico no primeiro semestre do ano que vem. Então, o governo não pode fazer qualquer coisa por demagogia, ele tem que fazer a coisa, a margem de manobra dele é pequena, porque ele está demorando muito para mandar os projetos, e cada dia que passa, a chance de você ter uma solução menos impactante é menor. Então, é muito grave a situação, o governo vai ter que agir rápido até o final do ano. Deputado federal Eduardo Cury, nós agradecemos a sua participação aqui mais uma vez, aqui no Abre Aspas. Desejamos aí um ótimo final de semana ao senhor. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Glauco. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos aí.